E o desenho também teve mais de uma interpretação. Por quê? Porque cada subjetividade vai fazer a sua realidade. E não se chega a uma conclusão. Principalmente quando você considerar a opinião do Kant. Porque a opinião do Kant não chega a uma conclusão. Existia a teoria do realismo, onde tudo é real independente da sua consciência. Existe, está lá, não está dentro da sua consciência. No idealismo, é ao contrário, certo? As coisas só são reais se estiverem na sua consciência. Se não estiver na sua consciência, não é real. Mas a realidade deixa de existir porque não está na sua consciência? Sim. Para o idealismo, sim. E o fenomenalismo? Ele vai chegar a um termo intermediário entre os dois. Mas Kant ele não queria fazer com que os dois se entendessem, chegar ao meio termo dos dois. O fenomenalismo ele queria o quê? Ele queria acabar com os dois. Os dois estão errados. Os dois têm uma parte certa, certo? Existe um mundo real? Existe. Depende da consciência? Depende. Nisso os dois estão certos. O resto, eles estão os dois errados. Eu não quero fazer com que eles façam as pazes. Eu quero provar que os dois estão errados. Por quê? Porque a nossa consciência, sim, concebe a realidade. Cada consciência concebe uma realidade diferente. Mas a realidade não deixa de existir por causa disso. Só que aí entra na contradição que leva à não conclusão do pensamento do Kant. Existe uma realidade, independente da consciência, mas a nossa consciência tem uma aparência dessa realidade. Cada um tem uma aparência diferente sobre a realidade. Então temos mais de uma realidade. Cada um tem uma realidade dentro da sua cabeça. Isso já foi falado antes, certo? Se cada um tem a sua realidade, ou a realidade não existe, ou a realidade existe independente da sua consciência. Isso já foi falado. O que o fenomenalista fala é o contrário, certo? Existe uma realidade para você, uma para cada pessoa, e existe uma realidade fora da sua consciência. Que você tenha uma imagem, uma representação dessa realidade. Ele quebra as duas teorias, ele não suporta as duas teorias. Se existe uma realidade para mim e uma realidade geral, então existem duas realidades. O Pablo agora vai explicar exatamente como funciona esse processo de dupla realidade. Não tem assim exatamente, não, pelo amor de Deus. Então, o Hessing tenta resolver essa questão sobre a existência dos objetos reais, né? Então, a partir disso, ele lança algumas questões, né? Porque uma coisa é a gente ficar analisando o objeto, né? O objeto é conhecido de alguma forma, isso o realismo e o idealismo tentam explicar. Mas, e a cognoscibilidade do conhecimento? O processo do sujeito em cima do conhecimento, do objeto, como que se dá isso? Então, o Hessing lança algumas questões. Então, eu peguei do texto, né, diretamente. Somos capazes de conhecer a essência das coisas? Nós podemos chegar a um acordo a respeito das determinações objetivas das coisas, ou nós devemos dar-nos por satisfeitos, simplesmente aprendendo o ser aí e não o ser assim das coisas? Esse é o termo que o Hessing usa. Então a resposta do Hessing é que depende. Depende de qual concepção a respeito do conhecimento, a respeito da essência do conhecimento que nós temos dentro de nós. Então o Hessing vai dizer que existem duas concepções, né? Uma que nós podemos considerar é a de Aristóteles e a outra de Kant. A de Aristóteles, né, uma das premissas dessa concepção de Aristóteles é que os objetos eles já estão prontos, né? E eles estão em si mesmos determinados. Eles são apenas copiados pela consciência cognoscente. Então, a essência do objeto já está no objeto. Em Kant já não existe os objetos com conhecimentos já prontos, né? Todo o conhecimento que está no objeto depende e são construídos pela nossa consciência. Em Aristóteles, a consciência cognoscente reflete a ordenação objetiva das coisas. Já em Kant, a consciência é quem cria a ordenação objetiva das coisas. Para Aristóteles, na concepção aristotélica, o conhecimento é uma função receptiva e passiva.
Já em Kant é o contrário, é um movimento de atividade e de produção, né? Então, fazendo depois uma análise da concepção aristotélica sobre a essência do conhecimento, o Hessing, ele pontua que a forma de nós, da forma aristotélica de se conhecer o conhecimento, né, de se analisar o conhecimento, ela está muito ligada, em primeiro lugar, à cultura grega, né? Então ele vai citar o Windenberg, né, que ele faz conta de análise que faz o pensamento grego, que para ele, o pensamento grego não consegue conceber o surgimento da representação de uma energia criadora de consciência. Então, o pensamento grego ele tende a conceber todo o conhecimento apenas como reprodução daquilo que é recebido ou encontrado. Isso está ligado intrinsecamente à cultura deles, à forma de pensar da cultura grega e do espírito grego, né? Os aspectos estético e plástico, né, que o Hessing pontua dos gregos, que eles veem forma e formatos em tudo, né? Em todo o cosmos e no mundo. E isso influencia também na forma de enxergar o conhecimento humano, que é concebido como um espelhamento do cosmos exterior. Então, o conhecimento é simplesmente uma reflexão, nós refletimos aquilo que já está no cosmos. Então, a concepção do conhecimento aristotélico, ela está condicionada à estrutura da maneira grega de ver o mundo. Um outro aspecto também que o Hessing pontua é que uma vez que o conhecimento é concebido como reprodução do objeto, o conhecimento ele torna-se uma duplicação da realidade. Então, de um lado se aparece objetivamente, né? O conhecimento já está no objeto, mas de outro aparece subjetivamente, dependendo da consciência de quem conhece. Então aí está essa dupla realidade, a questão desse dualismo. Então, para o Hessing não há como ver sentido nessa concepção. Essa duplicação, ela simplesmente é infundada para ele, né? Para Hessing, uma teoria do conhecimento que não implique essa duplicação, esta sim parece mais provável na explicação do fenômeno do conhecimento. A concepção do conhecimento aristotélica, ela peca para Hessing por basear-se num pressuposto metafísico indemonstrável, a suposição de que a realidade possui uma estrutura racional. Então, agora falando do Aristóteles, terminando, o Samuel vai falar sobre a concepção kantiana do conhecimento. Bom dia, pessoal. Existem algumas coisas que a gente precisa pontuar na questão do pensamento aristotélico, que a gente vê lá na cultura grega do princípio, onde eles conseguem perceber que existe uma diferença, existe uma lógica que é independente da subjetividade. Então, sim, por isso que ele tratou da questão da dupla realidade, porque existe uma lógica que é independente da minha subjetividade, que na verdade eu conheço as coisas, mas as coisas são independentes de mim. Elas são independentes de mim, elas estão fora de mim. Agora, na percepção da teoria do conhecimento kantiana, na verdade, para Kant, o pensar já é o ato de você ordenar as coisas. Então, para ele, como na cultura grega aristotélica, existe o cosmos, que eles chamam que é a ordenação do mundo exterior. Mas, na verdade, para existir o cosmos na concepção kantiana, isso depende da subjetividade do pensamento. Então, a ordenação, o próprio pensamento, é o ato de você ordenar as coisas. E o grande problema que o Hessing pontua com relação a essa concepção kantiana é o fato de que se não existe ordenação, se não existe ordenação do cosmos fora de nós, ele mesmo nas suas categorias, como ele lança, depois existe no realismo também as categorias de percepção, como, por exemplo, a forma, como ele pode falar que não existe conhecimento, não existe realidade fora. Aliás, não existe pelo menos um ponto que seja igual fora
do conhecimento, fora da nossa subjetividade, se realmente, por exemplo, ele consegue definir como as categorias, se ele consegue diferenciar. Se ele consegue diferenciar através das categorias, então existe, de alguma forma, um ponto em que a subjetividade e a objetividade têm uma relação. Então, aí ele diz que quebra esse problema de incognoscibilidade dos objetos. Pelo menos existe um ponto em que existe o apoio da subjetividade para conseguir definir a objetividade dos objetos. A objetividade, aliás. Essa é a pontuação e é a crítica que o Hessing faz sobre as concepções do realismo, do idealismo e do fenomenalismo. E ele acredita que nenhuma das três conseguiu, de certa forma, abarcar, na verdade, como se dá a teoria do conhecimento. Agora a Kathleen vai pontuar e mostrar pra gente como foi a visão dele. A última linha do capítulo, tem essa frase: desabrochar da realidade nossa espírito. Ele deixa bem claro o posicionamento crítico dele, que a gente não deve se basear apenas nessas três, porque não é só isso. A teoria do conhecimento não se baseia apenas nessas três teorias. É muito além. Então essa frase, ela fica bem clara, esse desabrochar da realidade. É muito mais profundo do que observar as coisas só no real, só no ideal, ou no próprio fenomenalismo. Quando o Hessing ele faz esse contraponto, mostrando a crítica dele, me fugiu o termo agora, ele quis dizer mais pela profundidade mesmo, buscando mais dessa limitação. É como se as coisas ficassem apenas limitadas. E não é bem isso. A teoria do conhecimento não é só isso. Então, a essência, a própria essência que diz, é mais profundo. Acho que até por isso ele terminou com essa frase de ter que desabrochar a realidade no nosso espírito. Vai mais do que a gente observar essas três teorias. Isso que eu queria dizer. Quem vai fazer a complementação, fica à vontade. Atenção. Posso ler?